Pessoal, mandando papo reto pra vocês. E não é balela por causa do título, nem nada que vocês costumam ver de outros canais. Eu cheguei, obviamente, aos 1.000 inscritos e às 4.000 horas, que são os pré-requisitos para monetização. Comentei já em outro vídeo do que o YouTube aqui acabou me proporcionando. Porque o conteúdo que fez eu aparecer para muita gente, hoje mal entrega para algumas pessoas. Um dia, num grupo de pessoas que trabalham com YouTube, né, e que tentam, de uma maneira, transformar isso aqui num negócio, eu ouvi algumas críticas de um cara, e até já comentei isso em outro vídeo também. Na ocasião, óbvio, não gostei do jeito com que fui abordado, mas tive que dar razão a ele, aos comentários que ele fez. E aí, logicamente, mais algumas vezes eu pensei aqui, poxa, desisto disso aqui? Largo de mão? Afinal, isso aqui não rentabiliza. Né? E vocês sabem, a gente, quando coloca vídeos no ar, ninguém vai dizer isso quando posta um ou dois vídeos. Mas quando a gente posta uma sequência de cento e poucos vídeos, que é o caso aqui, sei lá quantos tem, e vai sair um na semana que vem também, que tem a ver com o meu aniversário, o que eu vi da vida. E aí, a gente começa a chegar a um ponto onde tu olha para as contas que não são pagas, tu olha para os compromissos que tu tem, e aí tu vê que tu não consegue honrar. Inclusive, a estranheza que vocês vão ver hoje de não ser a cortina preta ao fundo, que rotineiramente me acompanha, é porque hoje eu tive que fazer alguns vídeos da minha produção de conteúdo para valer, que são as coisas que podem, querendo ou não, me gerar receita, mas que também ainda não me geram do jeito que as pessoas imaginam. E ontem à noite, eu participei de uma live num canal sobre o meu ramo de formação e falei com uma pessoa a respeito de marketing. E falamos a respeito da falta, né, dos técnicos de precificar valores. Eu sei que vai ficar tudo bem confuso para quem está vendo olharam esse vídeo e que talvez venha parar nesse canal pela primeira vez. Vocês talvez não vão entender nada se não olharem outros vídeos meus, principalmente os, sei lá, os 10 últimos, para entenderem de tudo que eu estou falando. Mas sim, várias vezes eu me pego pensando, poxa, se isso aqui não está monetizando, por que eu estou fazendo ainda? Só que daí eu entro aqui e vejo um comentário, aliás, uma pessoa que comentou em 3 vídeos e fez comentários diferentes, e aí tu olha, tu volta a ver propósito, tu volta a entender, poxa, eu tenho que continuar fazendo isso. Por mais que pareça errado, por mais que igual eu não consiga talvez monetizar, e eu preciso muito de monetização. Eu sei que é feio o cara expor isso, mas é fato. Quem faz, cara, quem se compromete a fazer isso aqui com um volume de vídeos ao qual, a consistência ao qual a gente coloca, e no meu caso aqui passou de 100, é óbvio, a gente espera assim. Só que com certeza eu errei às vezes na falta de estratégia, hora ou outra eu errei também em achar que falando o que eu queria ia ser legal, quando na verdade um canal ele só vai ser bem sucedido quando ele falar de um mono-assunto, ou seja, quando ele for assuntático, não sei se esse é o nome, mas enfim, vocês compreenderam, né? Então, depois que tu cresce naquela única batida, onde às vezes tu repete um vídeo após o outro, tu repete o conteúdo, em compensação tu envelopa o vídeo diferente. Tu coloca outros pontos, né, outros aspectos, outras camadas em cima disto. E eu saí aqui meio que disparando para tudo que é lado. E aí chegou um ponto que, de tanto mirar em várias coisas, eu acabei não atingindo público algum. Claro, com exceção da Alessandra Oda, do Entre Véus e Verdades, é que eu marquei o nome do canal diferente. O Lucas Joseph, que inclusive já participou aqui. E algumas pessoas que pontualmente me acompanham aqui para valer. Inclusive outras eu sei, decorei os nomes, mas eu não sei se elas podem, se elas querem ser expostas aqui. Mas aí, de fato, quando um cara que está prestes a completar 39 anos agora, na segunda-feira do dia 29, então daqui a alguns dias eu mudo de número aí, né, do 38 para isso. E a gente começa a olhar, poxa, mas por mais que eu tenha muita paixão, eu gosto de YouTube, eu gosto de webcam, microfone, falar com vocês, e sim, eu não uso o celular, porque eu acho mais prático, liga a câmera aqui, já tá tudo na mão, grava e já edita e manda pra cima, né? Mas às vezes eu me pego pensando, por mais que eu não tenha filhos e não tenha tanta responsabilidade quanto alguém da minha idade, tão maduro quanto eu, que tem mais responsabilidade em cima de outras pessoas das quais ela sustenta, para mim é difícil olhar para as coisas e ver assim, poxa,
Eu tenho à minha volta um castelo de areia que tá ruindo. A maresia tá batendo ali, tá derrubando. E aí eu penso agora seriamente, até quando eu vou conseguir aguentar aqui, fazer isso? Talvez sem a monetização devida. Ou se eu tenho que olhar e, poxa, tá, tu é adulto, então abandona isso. Porque não adianta, de tanto que tu mirou em tanta coisa no começo, tu não atingiu ninguém. E aí, sei lá, se eu piro falando só de Alien, se faço outra coisa, ou se eu foco em falar a respeito de espiritualidade, o que eu já vejo muita gente fazendo. E aí todo mundo é muita aguinha com açúcar. E eu queria ter justamente essa personalidade mais do jeito que eu sou, assim. Não diria que é bruto, porque não é isso, mas alguém mais direto ao ponto, alguém sem muitas papas na língua. E no começo do canal tentei falar com várias gerações. Aí, moral da história, por mirar em 3 assuntos, o algoritmo se perdeu. Aí tu começa a analisar e ver, poxa, um vídeo deu boom. Beleza, mas eu não consegui atingir o objetivo. E aí eu lembro da frase do Kaito, acho que é, né? Kaito. Enfim, o cara lá da Chili Beans, ele mandou essa um dia. Quem tenta se comunicar com todos, acaba não se comunicando com ninguém. E eu tô com isso na cabeça já há alguns dias. Porque daí realmente, eu vim aqui como se fosse uma metranca giratória. Vou falar desse jeito para o YouTube não pegar no meu pé com a palavra. Vocês entenderam, né? E aí com isso, eu me pego realmente olhando como se eu estivesse dentro de um labirinto, querendo sair. E eu realmente não lembro nem a metade, nem o início do caminho, nem por onde eu cheguei, no ponto central. E aí tu olha e começa a misturar uma coisa assim que é uma sensação boa de entender que eu tenho conexão com algumas pessoas. Ao mesmo tempo também dá uma sensação ruim de, pô, parece que eu vou ter que começar de novo. E parece que eu vou ter que fazer um outro projeto do zero. E aí ser franco no assunto e não pensar muito em edição, algo rebuscado, super elaborado. Porque afinal, cara, às vezes tu faz um vídeo bobo e larga na internet e aquele vídeo bobo é o que explode e faz tu acender. E às vezes eu me preocupo aqui em ter uma super mega blaster edição, de colocar um comenta aqui e tal. E eu não tenho mais máquina para isso, para conseguir exportar o vídeo com o peso aqui e levar para vocês o conteúdo como eu gostaria. Por exemplo, agora aqui, ó, com o chroma key, poderia simplesmente agora apertar aqui um botão, tirar, mesmo que ficasse junto à minha lente do óculos, os buracos ali, mas colocar, por exemplo, uma imagem, fazer algo extremamente cheio de edição, com uma produção melhor do que isso que vocês estão vendo, que tá uma coisa crua, direta. Eu tenho, por exemplo, um segundo papo agora com a Alessandra Oda, que eu devo cortar ali e gerar novos 4 cortes, em teoria. Tá super legal o papo ali. Dessa vez até tá mais descontraído do que da outra. A gente foi mais informal e falamos sobre muitas coisas legais. De espiritualidade, de mentalidade e tudo. Só que daí, quando tu larga o corte, quase não dá visualizações. Aí tu planeja, monta a capa pensando justamente em todos os assuntos e tenta colocar aquilo de uma maneira subliminar na capa, mas que as pessoas batam o olho. Pô, eles vão falar de tudo isso aqui, legal, beleza, tô dentro. Mas aí é óbvio, mais uma vez tu coloca uma informação que vai fazendo o algoritmo se perder, né? Ele vai se contaminando de informações que daqui a pouco, tá, mas isso aqui não é o que ele se propôs no começo. E aí sim, a gente começa a refletir, cara, eu não sei quanto tempo eu vou aguentar fazer isso aqui do jeito que tá. Porque chega a uma altura que tu parece um bobo fazendo isso, repetindo e colocando coisas. E aí vendo que por mais que tenham engajamento e que sejam de pessoas incríveis, as poucas pessoas que comentaram fora daqueles vídeos que são os polêmicos lá e que é uma coisa, é um conteúdo que na verdade eu nem queria fazer. Fiz por uma bobeira e acabou dando o mínimo que a gente precisava aqui, né? Só que daí eu olho, mas não adianta eu continuar fazendo um trabalho para, desculpa, não é que eu não valorizo 2, 3, 5 pessoas, mas é que é muito pouco para manter o projeto em pé. Para daí eu olhar para as contas ali penduradas e ver, pô, não tô pagando aquilo. Não tenho receita. E aí também para mim é bem vexatório me expor aqui. Eu tenho certeza que muita gente do outro lado vai pensar, pô, que cara de pau, né? Mas como eu não sou lá o jovem tranquilão, eu não sou essas figuras, esses medalhões que inclusive usando justamente desse artifício, né? Dessa positiva malandragem, essa que não faz mal a ninguém,
Os caras estão lá se dando bem. Eles têm audiência, têm engajamento. Então aqui, com certeza, eu errei na estratégia. Sem dúvida. Por justamente ter 3, 4 assuntos diferentes, aí o algoritmo olha, tá, mas pra quem eu vou entregar isso aqui se cada vez que tu fala pra alguém diferente? Então, sinceramente, turma, eu acho que eu vou focar mesmo nas coisas lá que me abrem a possibilidade de ter uma geração de renda. Abrem, não significa que vem de lá. Focar aqui em espalhar meu conteúdo com o que eu tenho, e aí é o conteúdo do que eu já tenho de cursos em pé e tudo. E isso aqui é uma coisa que, sei lá, se eu vou postar um vídeo por semana. Porque do jeito que tá, eu tô ladeira abaixo. Mas ladeira abaixo, assim, quase virando uma escarpa de precipício. Quase um abismo. De tão inclinado que é pra baixo. E aí começa a se tornar insustentável. Só que eu não vou prometer pra vocês, eu vou largar pelo menos até o vídeo 150. Porque as coisas elas têm que ser sustentáveis. O teu tempo, tuas horas dedicadas, elas têm que se pagar. Não adianta eu colocar vídeo aqui com a frequência tal pra não deixar um buraco. E aí eu venho fazer um vídeo que nem esse aqui, que é, sei lá, tô desmotivado pra fazer. Não tô com a devida paixão, a flamejante que a gente deveria ter na hora de fazer um vídeo. Não, eu simplesmente vou largar um negócio pra tapar o buraco. Bom, talvez amanhã tenha vídeo. O que eu já sei com certeza é dia 29 vai ter um, porque eu já gravei no início do mês.